Boa noite, meus amigos. Vamos dar início ao trabalho da noite, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui para falar um pouco da nossa doutrina. Meu nome é Davi José de Souza, eu frequento o Centro Espírita Paiva Júnior, na cidade de Cordeiro, estado do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar o tema, os objetivos da reencarnação. Para iniciar o nosso trabalho, vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus por tudo. Deus, nosso Pai, amado Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradecemos por termos conhecimento dessa doutrina que tanto bem nos traz, que tanto nos encoraja de continuar, pois temos através dela a explicação de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Obrigado, Deus Pai, nos dê a força necessária para prosseguirmos com o nosso trabalho, com muita dedicação, com muita responsabilidade. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus amigos, nós vamos falar nessa noite os objetivos da encarnação. Mesmo? Isso aí, a reencarnação, ela não é se reencarnar porque nós já encarnamos. E ela não é uma invenção dos espíritos. Ela existe de todos os tempos, com outros nomes talvez, mas o que a doutrina espírita veio fazer é veio trazer para todos nós a clareza, a explicação de como funciona esse processo reencarnatório em nossas vidas. Por isso, nós vamos compreendendo por que temos que reencarnar. Lá na questão 132, Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Quer dizer, qual a finalidade da gente voltar aqui à Terra, num corpo? Né? Porque o espírito, propriamente dito, ele não tem corpo. Ele é uma centelha que é encapado, para a gente entender numa linguagem mais simples, pelo seu perispírito e ganha forma. Mas qual a finalidade? Para que a gente reencarna? E os espíritos respondem: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Então Deus impõe, quer dizer, quem somos nós de lutar contra as leis de Deus? Deus impõe, quer dizer, coloca para nós, para fim de nós sermos levados à perfeição. Por quê? Quando nós somos criados espírito, nós somos criados simples e ignorantes, nem perfeito, nem imperfeito, nós somos neutros. E aí nós vamos desenvolvendo as nossas habilidades dentro das reencarnações. Então, toda encarnação, ela é feita para que a gente possa desenvolver os nossos atributos, desenvolver as nossas virtudes e trabalhar os nossos defeitos. Nosso irmão Mauro, boa noite, tranquilo? O som está chegando bem? Dá um feedback para nós, por favor. E aí, o que nós vamos fazer? Fim de chegar à perfeição, porque o nosso objetivo, todos nós somos fadados à perfeição. Então, todos nós seremos amanhã um Cristo, a pureza do Cristo, porque é assim que o Pai determinou. Então, para uns, no momento que nós estamos no planeta de prova e expiação, provas é aquilo que a gente tem que passar. Expiação é quando a gente está resolvendo, acertando coisas do passado, onde a gente errou. Então, o que acontece? Nesse planeta, nós temos uma missão. Todos nós somos missionários. A nossa missão, como nós somos pequenos, ela é mínima, de nos melhorarmos. Tem irmãos que vêm com a missão maior, que eles dão um avanço na humanidade. E nós vemos para nos melhorarmos. Aqueles que têm filho, a missão também é reeducar os filhos. Aqueles que têm alguém sob sua subordinação, também é tratado com carinho e fazê-lo crescer. A gente não veio aqui para sermos rivais uns dos outros. Nós viemos sim para crescer. Então, o objetivo da encarnação é essa. Para o fim, Deus impõe com o fim de nos levar à perfeição. E essa perfeição, ela vai se dar de acordo com a nossa vontade. Aquele que anda mais rápido, que não perde tempo nas encarnações, ele chega à perfeição muito mais rápido. Mas todos chegarão. Todos nós chegaremos à perfeição.
Então depende de cada um de nós, executar a nossa tarefa, não é mesmo? É igual no colégio, aquele aluno que é dedicado, ele chega mais rápido passa de ano, chega mais rápido ao desenvolvimento, termina o seu ano mais rápido, não é mesmo? Então vamos lá. O Espiritismo nos ensina que a encarnação é uma lei divina, né, que Deus impõe a gente, que visa o nosso crescimento espiritual através do próprio esforço, na medida em que permite a cada vida no corpo físico, ou seja, cada retorno aqui no corpo físico, a gente soma novas conquistas ao patrimônio do espírito imortal que somos, quer dizer, a gente modifica, a gente trabalha o nosso ser e vai conquistando esse patrimônio para o espírito imortal, quer dizer, nós vamos caminhando rumo à perfeição. Nós saímos de Deus, somos centelhas divinas e voltamos para Ele. Vamos vivenciando, vamos crescendo e voltamos para Ele. Voltamos, não que a gente deixe de existir, mas a gente volta para o seio do Pai. A gente volta para o convívio do Pai, que não errando mais, quando a gente se tornar puro, compreendendo a Deus, compreendendo a sua justiça, sua lei de justiça e de amor. Então, é isso que permite a reencarnação. A cada vinda aqui, nós crescemos um degrau. E aquele que é mais esforçado, cresce muito mais, chega muito mais rápido a esse princípio. Vamos lá. Por essa razão, Jesus orienta o doutor da lei Nicodemos que é necessário nascer de novo para alcançar a vida eterna. O Reino dos Céus, que é o símbolo da consciência em paz pelos deveres retamente cumpridos, nos traz a imensa alegria de viver e gerar nova atitude interior. Quando Nicodemos vai até o Mestre Jesus e pergunta a Jesus: Mestre, o que é preciso para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala para ele: é necessário nascer de novo. Aí ele fala: como pode eu, já grande, entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Aí Jesus explica que não é bem assim. E nós entendemos que é necessário viver de novo, nascer de novo, porque são várias vezes que a gente passa aqui para ir somando as experiências. Para que nós cheguemos à perfeição, a vida eterna seria o quê? De ficar eternamente no plano espiritual. Vamos entender assim, sem ter que estar retornando aqui na carne. Jesus aqui retornou para ser exemplo para nós. Ele não tinha necessidade de retornar aqui um corpo de carne, mas ele entendeu assim, e ele é grandeza, assim ele entendeu e voltou aqui para que nós para que pudesse ensinar para nós que aquilo que ele falava, o que ele dizia, ele fala, poderia ser cumprido por uma pessoa em carne e osso, para a gente entender melhor isso. Então Jesus retorna aqui para isso, para mostrar para nós: olha que dedicação, olha que desprendimento, um espírito dessa grandeza, já lá nas estrelas, para a gente entender, né, melhor, retorna aqui para poder mostrar para nós, vivencia. E olha que quando o espírito alcança uma progressão, uma evolução espiritual mediana, já é difícil para ele voltar no planeta Terra, porque a nossa atmosfera é pesada. Imagina Jesus, que já atingiu a plenitude, ter que voltar aqui, pode dizer, se sujeitar a voltar aqui para nos servir de exemplo, não é mesmo? É muita grandeza, é muito desprendimento, coisa que muitos de nós às vezes não é capaz. Muitos de nós às vezes trabalhamos numa assistência social. Nossa, o mesmo espírito, tem que ir numa comunidade, aí às vezes lá as coisas não são bem, não tem estrutura higiênica, e a gente sente mal, porque às vezes é vala aberta. Olha só, pensa bem, é como Jesus voltando aqui na Terra. Ele, num lugar já sadio, assim, de sadio, não estou dizendo de pessoa, mas de local. E ele teve que voltar para poder, ele voltou para poder nos ensinar. Imagina nós, quantas vezes nós, não vou lá não, lá pobreza, muita gente doente. A gente tem que enfrentar. Lembre-se de Jesus, o mestre maior renunciou à sua vida de rei, né, que ele é o governador do planeta, de rei, para dizer que onde ele está é muito mais
não tem nem comparação com a Terra, ele volta aqui. E por que a gente não pode fazer um pouquinho de sacrifício pelo nosso próximo, não é mesmo? O que nos cabe fazer, né? Eu pergunto, o que nos cabe fazer na atual existência física, não é mesmo? Como saber se estamos aproveitando do ponto de vista espiritual a oportunidade divina de estarmos encarnados? Será que eu estou aproveitando mesmo essa oportunidade? Será que eu consigo? Não é mesmo? Será que eu consigo? Será que eu estou fazendo a lição de casa? Aquilo que eu propus do outro lado da vida, eu estou cumprindo aqui na sua integridade? Ou estou reclamando, dizendo que é mais forte do que eu, que não dá assim, não tem condições, a minha vida é muito difícil, é mais difícil que fulano e coisa e tal. Vamos ver, né, no decorrer. As principais metas da reencarnação são 5. São mais, mas essa a gente enxugou. Né? Se a gente for falar as principais metas, nós vamos ficar aqui uma existência, porque é vasto, não é mesmo? E nós não vamos conseguir passar o recado. Então, sempre quando a gente passa um recado espírita, a gente tem que fazer um enxugar para enquadrar no tempo e para não ficar também algo cansativo. Não é numa palestra, numa conversa, no estudo que a gente vai entender tudo doutrina. É no somatório que a gente vai entendendo o que é doutrina espírita, não é mesmo? Então, é um estudo contínuo. Davi, quanto tempo você está na doutrina espírita? De frequência, 25 anos. E de estudo, desde 1987, eu já estudava. Eu, diferente de muita gente, quando eu fui para a doutrina espírita, eu já estudava as obras básicas. Mas você sabe tudo? Não, nem Allan Kardec sabia tudo de espiritismo. Porque tem muitas coisas que naquela época não tinha condição de ser revelado, porque nós não tínhamos vocabulário e nem comparações para demonstrar. Entendeu? Então a gente vai aprendendo a cada dia, a gente vai se formando, trabalhando a cada dia, para que a gente possa crescer. Então são 5, escolhemos aqui 5 principais metas da reencarnação. Então vamos ver quais são. Reparar os equívocos do passado. O que é isso? Nós sabemos que a Terra é uma prova, é um mundo de prova e expiação. Expiar significa retificar, consertar erros do passado, que a gente não teve a oportunidade de consertar quando numa outra encarnação, ou por desconhecimento, ou por preguiça. Na próxima, não quero saber disso agora não, eu quero aproveitar a vida. A gente acha que aproveitar a vida é só a gente pode viajar para lá e para cá, não. Viajar a vida, aproveitar a vida, viajar também é uma forma, mas quando a gente fala na visão espiritual, é a gente saber aproveitar as oportunidades para a nossa transformação. Isso é aproveitar a vida. Então, nós sabemos que estamos aqui. Então, nós estamos aqui, um dos primeiros métodos, acertar erros passados. E, provavelmente, a grande maioria de nós, tirando os espíritos missionários, aquelas grandezas que renunciam às coisas da terra para fazer para o próximo, a maioria de nós está nesse barco, passando por provas e acertando o passado. As leis divinas não são punitivas, meus amigos. Elas visam a nossa educação espiritual. A dor não é punitiva. A dor visa a gente procurar um socorro. Se eu sinto uma dor muito forte no meu estômago, eu procuro o médico. Aí, se eu não tiver essa dor, eu não vou procurar o médico. O que vai acontecer? Vai acontecer, de repente, uma doença que ela poderia ser curada naquele período, não foi, e eu acabo desencarnando. Então, a dor, ela não é punitiva. Ela é educação, ela visa a nossa educação espiritual. A gente ouve muito dentro da doutrina, tipo assim, se não vem pelo amor, vem pela dor. Mas essa dor não é para te obrigar, ela não. É para você buscar um caminho para mudar o rumo do seu caminhar. Então ela não é punitiva. Não aceite a dor como punitiva. Aceite como educação espiritual. A dor vem para moldar o espírito. Então vamos lá. Então a primeira é essa. A nossa segunda evolução, a nossa segunda etapa, a nossa segunda fase, nosso segundo item é a evolução intelectual. Nossa, intelectual, as pessoas super inteligentes. Todos nós temos intelectualidade, que nós pensamos. Nós pensamos. E a nossa intelectualidade, ela vai ser baseada
dentro daquilo que a gente conhece. Aqueles irmãos que aqui chegam na Terra, que são intelectuais, tipo Einstein, porque eles dominaram essa matéria em outra encarnação, não foi aqui, eles não nasceram, não teve um pozinho mágico que fizeram eles intelectuais. O Mozart, que dedicado à música, ele já veio com aquele preparo de outras encarnações. Então ele demonstrou aqui na Terra, trouxe aquelas belíssimas composições para nós, mas aqui já preparado de outra vida. Todo mundo que chega aqui na Terra com um grau de intelectualidade diferente da mediana, ele já traz de outro mundo. Aquele garotinho com 5 anos que toca um piano exemplarmente, até melhor do que o próprio compositor daquela música, muitas vezes, ele veio com esse preparo. Ele já tem essa base de trás. E a espiritualidade libera para ele mais cedo, mais precoce. Para quê? Para demonstrar, para botar a pulguinha atrás da nossa orelha. Demonstrar como pode esse menino. Ah, é genético. Aí você vai ver, ninguém na família dele é músico. E se for, é aquele músicozinho feijão com arroz. E o garoto sendo obras, né, belíssimas, composições que a gente não consegue nem imaginar como é que consegue aquilo. Às vezes o dedinho não alcança nem as 4 teclas do piano e ele já ali executa. Então é isso aí, ele traz na bagagem dele esse conhecimento. Então, evolução intelectual é evoluir a nossa inteligência. E todo ser humano tem o atributo da inteligência. O que diferencia um do outro é o que ele já trabalhou para desenvolver a sua inteligência. E a gente só desenvolve a nossa inteligência praticando, buscando aprender. Quem sabe um pouquinho mais da doutrina espírita é porque foi lá nos livros, buscou, foi nas palestras, prestou atenção. Ele não nasceu pronto. Ele não nasceu pronto. Então, ele sabe, ele vai ali, vai buscando, vai amelhorando conhecimento, vai procurando boas leituras, bons programas, boas palestras, e aí ele vai somando a sua gama de conhecimento. Aí, de repente, ele sabe um pouquinho mais do que o outro num certo ramo do espiritismo, numa certa questão, o outro sabe um pouquinho. Então, a todo dia, a todo momento, nós estamos aprendendo e ensinando. A vida é assim. A todo momento, aquele que sabe aproveitar a vida, a todo momento ele está aprendendo e ensinando a vida. Nós estamos aqui, todos nós somos professores, somos alunos, somos médicos e somos pacientes. Todos nós. Então vamos lá. O espírito encarnado necessita buscar todo o conhecimento que está ao seu alcance. Todo que está ao seu alcance, tá vendo? Deus não vai cobrar algo de mim que eu não esteja preparado para aquilo ainda. Olha como a lei de Deus é tranquila, é serena. A fim de que possa compreender as leis materiais e morais que regem a vida. Nós temos que entender as leis materiais e morais. As leis materiais, as leis da matéria, lei de causa e efeito, lei da gravidade. E as leis morais, respeitar o próximo, ter uma boa conduta, mesmo, leis morais, não ter orgulho, vaidade, egoísmo, fofoca, ciúme, tudo isso mexe com as leis morais. A gente pensa que leis morais, quando fala morais, a gente só pensa assim, o marido não sair com a mulher do outro, a mulher do outro não sair com o marido de outra. Isso também faz parte da moralidade, que é o nosso comportamento, tá? Mas não é só isso, vai muito mais além do meu comportamento. Manter meus compromissos que eu me propus em dia, me propus ir à casa espírita toda quarta-feira, me propus agora fazer esse trabalho aqui. Eu tenho que ter responsabilidade. A gente tem que ter responsabilidade. Por quê? Porque a responsabilidade também é uma lei moral. Você está mexendo com as pessoas contam com você. As pessoas contam o seu trabalho. Não, resolvi, não vou fazer, não. Na última hora você resolve, não vai fazer. Ora, se você se comprometeu, é porque te convidaram, porque você tem alguém te apresentou e as pessoas que te convidam vê que você tem uma potencialidade para apresentar o trabalho. Então te entrega uma responsabilidade. Aí você joga ela fora porque simplesmente, não vou fazer não. Hoje está chovendo, tem outra coisa para fazer. E é sua responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade com a nossa doutrina. Nós temos que ter carinho com a nossa doutrina. Nós temos que ter dedicação com a nossa doutrina. Nós somos filhos da doutrina espírita. Primeiro de Deus, depois da doutrina espírita. Então, já que eu vim para cá sem ser obrigado, foi uma opção minha, por que eu não vou ter carinho por ela? Não é mesmo? Por que eu não vou ter carinho e dedicação, tentar fazer o melhor pela nossa doutrina?
né? Se a gente aprende, não adianta eu ter o aprendizado e guardar para mim. Não adianta eu guardar para mim. O aprendizado é para ser somado. Se o professor guardasse o aprendizado só para ele, a grande parte de nós não seria alfabetizado. É necessário que a gente coloque a candeia acima do alqueire. O que é candeia? É uma lamparina. O que é alqueire? Era um aparador móvel, que quando você acende a candeia tem que botar ela em cima, por quê? Porque se ficar lá no chão, ela não vai iluminar o ambiente todo. E no alto, sim, a nossa lâmpada elétrica, onde? Ela no teto. Se ela fosse no chão, ela iluminaria o chão, o resto ficaria na penumbra, não é mesmo? Então o conhecimento também, a gente tem que colocar ele para todos. Não para mostrar que a gente sabe, não para mostrar que a gente é bambambam, ou para usar o conhecimento para humilhar as pessoas, mas para ajudá-los a caminhar junto conosco. Não é mesmo? E nós estamos aqui para isso, todos nós. Vamos percebendo que a evolução intelectual não abrange apenas o estudo das obras espíritas, mas temos que nos enriquecer de cultura e conhecimentos variados, que nos ajudarão nesta e em futuras encarnações. Ora, se nós temos que desenvolver o nosso lado moral, aí está o Evangelho todo, né? Contém todo o Evangelho, o lado moral. E nós temos que desenvolver também o intelectual, nós não podemos ficar presos só à doutrina espírita, porque a gente vive no mundo, a gente tem que interagir, a gente tem que desenvolver a nossa intelectualidade. Então, mas o que eu vou fazer? Eu vou procurar ler obras com fundamentos, não vou perder o tempo com coisas banais. Kardec nos recomendava ler tudo, menos pornografia. Leia tudo. Até porque para você debater um assunto, você tem que ter um conhecimento. O mínimo de um conhecimento. Senão você vai estar falando coisa da tua cabeça ou que ouviu dos outros passando para frente. Então a gente tem que ter um pouquinho de conhecimento para isso. Então a gente vem aqui para isso. Então tem que enriquecer, não ficar só preso às obras básicas, porque a gente tem que debater no mundo e enriquecer essa cultura, porque o que a gente aprende não nos tira mais. Conhecimento é coisa que a gente leva para toda a eternidade. Nas futuras reencarnações, mas eu aprendi tanto, me formei e não usei nessa. Nas futuras você usará, você já virá mais preparado, pegando a coisa mais rápido. Por quê? Porque você está recordando. Se algum de nós aí tem 30 anos que não anda de bicicleta, se te entregar uma bicicleta, você vai andar. No início com um pouquinho de cuidado, mas você vai andar, você não esqueceu. Não é mesmo? A gente, quem andou mesmo, vai andar. Pode passar 40 anos, você monta na bicicleta, você vai sair. Você já tem a noção no teu cérebro do equilíbrio, que tem que pedalar, frear. Você só vai começar no início meio cauteloso, né? Porque você está quase que reaprendendo, mas saber você já sabe. Então, a mesma coisa com o nosso conhecimento. Então, aquele aluno que no colégio desperta pega a matéria antes quase do professor capaz de explicar, não é porque ele é mais inteligente do que eu, ele tem a sua inteligência mais desenvolvida, ele aproveitou ou teve mais oportunidade em vidas passadas do que eu. Então, olha só, quando a gente aprende isso, a gente não desfaz de ninguém, porque se alguém tem menos conhecimento ou tem, às vezes, um bloqueio maior em entender as coisas do que eu, talvez ele não tenha tido a oportunidade que eu tive. Então, a gente tem que respeitar. E a encarnação serve para isso. Quando o conhecimento adquirido, todo conhecimento adquirido é patrimônio inalienável, quer dizer, não se transfere, você não perde mais para o espírito, de forma que levaremos aptidões para outras novas reencarnações. É patrimônio inalienável, não se transfere, ninguém te tira, ninguém te rouba, e você leva para outras encarnações. Por que a gente chega aqui no mundo mais sabedores? Você vê, quando lá em 1200, quem encarnava aqui não tinha amplitude de conhecimentos como nós. E as crianças, você vê que muitas vezes já chegam com aquela amplitude de conhecimento, porque já vem trazendo de outras encarnações. Ele já vem preparado para esse mundo, mas já traz uma bagagem para aqui estar. Quando eu voltar aqui na Terra, eu já vou voltar preparado para aquele mundo, que certamente, foram voltar muito provavelmente volta no mesmo planeta muitas vezes. Não é uma regra, mas geralmente a gente volta várias vezes na mesma família, invertendo os personagens, várias vezes no mesmo planeta. Que eu não vou
sair daqui já apto um plano de regeneração, talvez. Então eu não faço jus, eu vou ter que voltar, e a Terra não vai chegar daqui a 10 anos ao plano de regeneração ainda. Pode ter certeza disso, pela quantidade que a gente vê de coisa aí, não que o plano de regeneração vai ser uma maravilha, mas a gente ainda não tem, ainda não estamos ainda nesse patamar. Então a gente vai voltar aqui mesmo, mas a gente vai voltar melhor, vai voltar para aquele momento. Aquele mundo que a gente vai encontrar já vem preparado para aquele mundo. E a gente prepara com os nossos conhecimentos, com o que a gente adquire também no mundo espiritual, que lá também se aprende, mas eu tenho que colocar a prova aqui na carne, não é mesmo? A gente aprende na escola, todo dia na escola, mas na hora da prova a gente guarda o livro e vamos fazer a prova, não é mesmo? Então o que a gente está fazendo aqui na Terra, com a nossa reencarnação. Então vamos lá. Infelizmente, muitos de nós somos preguiçosos, né, para estudar. A gente não gosta, mesmo da doutrina espírita. Não, já sei um bocadinho, tá bom. Só não fala isso, mas a gente vê que pensa. Nós não podemos ser preguiçosos. Conhecimento é para a gente. Se eu não utilizar aqui, eu chego no mundo espiritual, se eu tiver o método de despertar lá já para a vida espiritual, eu estou levando toda a bagagem comigo e eu vou usar. Eu vou usar. Para aqueles que vão voltar para cá, para passar alguma coisinha, a gente vai usar, não se perde. Então, vamos buscar. O nosso terceiro item é o aprimoramento dos sentimentos. Você vê que lá fala assim, no princípio, o espírito é todo, lá nos mundos primitivos, nós somos todos extintos. Depois, sensações. E agora nós estamos chegando na fase dos sentimentos, essa coisa nobre que não existia praticamente no período medieval, o sentimento. Então nós vamos aprimorar, porque nós temos os sentimentos, tudo está dentro de nós, nós vamos aprimorar, nós vamos trabalhar, nós vamos domar, nós vamos moldar esse sentimento. E aí como é que fica? O sentido da vida é a busca do amor, que é o maior, é a essência do sentimento, é o maior de todos, nas suas expressões mais elevadas, que são as virtudes. Então o amor está acima de tudo. Mas Davi não me fala que é a caridade. A caridade é o amor em movimento, o amor em ação. Então, quando nós chegarmos, nós vamos aprimorar isso em nós. Nós vamos aprimorar esse o sentido da vida, na busca do amor, que é o que Jesus veio trazer para nós. Jesus falou muitas vezes, mas o principal que Jesus veio falar para nós era a lei do amor. Porque mesmo estando lá nos mandamentos, amar o próximo como a ti mesmo, Deus sobre todas as coisas, nós ainda estávamos insistindo no olho por olho, dente por dente, não é mesmo? Então ele veio trazer isso para nós, ele veio trazer o amor, a lei do amor. E aí, as conquistas morais exigem mais dedicação e perseverança do que as intelectuais. Estranho, né, gente? Estranho. As morais exigem muito mais dedicação. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente adquirir hábitos novos do que se livrar dos antigos. A gente fica preso aos hábitos antigos e a gente tem que mudar isso aí. Então, mudar hábitos novos, bons. Estou falando de coisas boas, tá, gente? Porque dos ruins a gente pega rapidinho também, tá? A gente está falando de coisas boas, hábitos novos. A gente tem que buscar hábitos novos. Bom, aprender o hábito da oração, o hábito de agradecer, o hábito de reclamar menos, preferência nem reclamar, né? Mas já que não consegue, reclame menos. Já está melhorando, já está conseguindo alguma coisa. Então, e já intelectuais, tem muito mais dedicação e perseverança do que a intelectual. Não que a intelectual não exija dedicação e perseverança, mas as morais, porque mexe em nós, corta dentro de nós. As morais mexem, as intelectuais só mexem com o meu cérebro, fosfato que eles falam, né? Mas as morais, ela mexe com as minhas manias, ela mexe com o meu comodismo, ela mexe trabalha as minhas virtudes, ela me aponta o dedo, algo que eu não quero mudar, e ela vem. Por isso que Jesus fala, não pense que vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, porque essa é a espada que nós mesmos deslaceramos, porque o Evangelho, ele machuca porque a gente não compreende. A partir do momento que a gente compreender, ele passa a não machucar. Ele machuca porque ele me cobra com mudança de postura, e nós não gostamos. É o caso do arado, né? Se pega no arado é aquele que ara a terra para a agricultura. Não olhe para trás. E arado Jesus usa por quê? Para mostrar para nós, quando você for revirar a terra do seu íntimo,
Não olhe para trás e fale assim, mas era tão boa aquela semente, aquela semente. Olha para frente, o que você vai colher e não o que você colhia no passado. É nesse sentido que Jesus fala para todos nós. Como é que se diz aqui? Mostra-se impossível adquirir todas as virtudes numa única vida física. Por isso Deus criou a lei da reencarnação. Portanto, tenhamos paciência, que já é uma virtude, né, gente? Ter paciência já é uma virtude. Para as conquistas nessa área, mas não acomodemos. Quanto maior a nossa dedicação, mais rápido veremos os nossos resultados. O irmão está dizendo que quanto maior a nossa dedicação, mais rápido teremos resultado. Quanto maior a nossa renúncia, mais rápido teremos o nosso resultado. Então, isso que é importante, é dedicar. Não tem cada um não vem com seu tempo marcado. O tempo que faz somos nós. O tempo que nós temos é o tempo do dia. Agora, o tempo da nossa mudança, ela depende de cada um. Não, você tem que viver 30 anos só e depois você vai ter sua mudança. Não tem nada disso. Você pode começar a sua mudança desde pequeno. Desde pequeno já pode começar a sua mudança. E ela vai acontecer mais rápido ou menos rápido, de acordo com você abraçar a causa e tocar à frente. Não basta ser bom quando tudo está fácil e ninguém nos contraria. Acreditar em Deus, ter fé em Deus, quando tudo que eu peço vem, moleza. Quero ver quando eu peço e não vem. Mas não vem porque Deus não me ouviu? Não, ouviu sim. Mas eu não sou merecedor. Aí a gente fala, Deus esqueceu de mim. Pedi tanto para eu não ficar doente. Mas o que você fez para evitar a doença? Ficou nas noitadas, ficou nas baladas. E aí já tinha algum problema, né? Já tinha uma fragilidade e acabou ficando doente. Mas eu pedi tanto a Deus, rezei tanto. Eu sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém. Mas o bom não é só o que não faz mal, o bom é o que ajuda. Entendeu? O bom é que faz ajuda. Porque não fazer o bem já é o mal. Por isso que a doutrina espírita não está lotada de gente, porque ela bota ela traz a verdade para todos nós sem dó. Não ilude a gente. Não ilude. Ela traz a verdade para a gente sem dó, nos traz mostrando que não basta ser bom, é necessário fazer o bem. Mas para o nosso quadro evolutivo, não fazer o mal, fazer o bom já está bom, mas a gente necessita fazer algo mais. Nós estamos aqui para fazer algo mais, para fazer a diferença. Esse que é o grande quê. Né? Provaremos que somos espíritos amorosos, pacientes, humildes, quando vivemos com pessoas difíceis, egoístas, mal educadas, e mesmo assim mantivemos uma conduta genuinamente cristã. É possível, gente? Claro que é. Agora, é difícil? Claro que é, mas é possível. Não estão recomendando nada que seja impossível. Mas por que a gente não faz? Porque nosso egoísmo, nosso orgulho não deixa. As pessoas são difíceis, mas será que nós também não somos difíceis? As pessoas são egoístas, mas será que eu já não tenho egoísmo dentro de mim? Será que eu sou um poço de educação sempre? É porque eu sempre me coloco no altar, num patamar mais elevado. Então eu não vejo, é a questão do argueiro, né, que Jesus fala. O que é o argueiro? É um cisco. Você vê um cisco no olho do próximo, mas não vê uma trave no seu, porque é difícil a gente olhar para nós olharmos para nós e analisarmos as nossas deficiências. Aí quando a gente passa a entender isso e passa a analisar, ela começa a nos incomodar. E nos incomodou, nós começamos a trabalhar para mudá-lo, porque que ninguém gosta de viver com incômodo, certo? Ninguém gosta de incômodo, então a gente passa a trabalhar. Então nós chegamos no nosso terceiro, vamos agora para o nosso quarto, não, ainda tem um. Eduquemos nossos sentimentos para que a nossa vida seja mais plena, mais sadia e mais melhor, seja melhor. E aí nós estamos aqui também para superar conflitos. E grandes deles sabem onde está, meus amigos? Na rua, na família. Grande parte de nós viemos aqui para superar conflitos.
Então vamos lá. Em nosso estágio evolutivo, é comum a vivência de situações e emoções mal resolvidas ou traumáticas, fazendo surgir os denominados conflitos psicológicos, aquilo que nós guardamos lá no nosso porão e jogamos a chave fora, não quer que ninguém descubra, não quer que seja aberta aquela porta para tirar aquilo lá de dentro, aquilo que nos incomoda. Então nós estamos aqui, nossos conflitos internos também, para superá-los, e não como castigo, como punição. Temos alguns que são mais comuns, tais como a ansiedade perturbadora, a depressão, essa então, é bem forte nos dias de hoje, a insegurança, o vazio existencial, aquela vida chutando lata, não sabe o objetivo da vida, a síndrome do pânico, os medos, as dependências químicas, tudo isso são conflitos internos, conflitos que a gente traz para a gente. Ansiedade, como tem ser ansiosa hoje em dia? Então tudo ele traz dentro de nós. Esse conflito parece ser o quê? Trabalhados. Eles serão trabalhados, não é mesmo? Cabe-nos a tarefa de identificar a possível existência de um ou mais conflitos, oriundos dessa ou de vidas passadas, que é nascidos nessa ou em vidas passadas, sendo que em caso mais complexo, certamente poderemos buscar a ajuda de profissionais especializados da psicologia e da psiquiatria. Graças a Deus, antigamente mandava falar a pessoa, procura um psicólogo. Eu não sou maluco psiquiátrico, então quase se batia quando falava para procurar um psiquiatra. Nós já estamos mudando a visão sobre isso. Nós já estamos entendendo que esses profissionais, quando é necessário, a gente tem que fazer uso, sim. Não é mesmo? Então, Deus colocou em nós, em nossas mãos, esses caminhos, essas pessoas, para nos dar orientação. Então, o difícil também é a gente reconhecer que a gente necessita deles, não é mesmo? Uma vez necessitando, nós vamos lá buscar esse tratamento, esse trabalho. E aí nós vamos começar a nos tratar, começar a nos recuperar dos nossos conflitos. E às vezes são coisas pequeníssimas que trazemos, que para quando a gente fala com a pessoa, meu Deus, não fala, mas pensa, meu Deus, só isso que ele tem? Se eu tivesse metade disso, minha vida estava tranquila. E você vê aquela pessoa levando a vida com serenidade. Mas para a gente são grandes. Por isso que a gente não pode, ao conversar com as pessoas no atendimento fraterno, a gente não pode desdenhar daquela dificuldade que a pessoa traz. Porque para ele aquilo é muito grande. Para mim pode ser nada. Para mim eu poderia resolver aquilo num sopro. Como também eu posso conter alguma coisa que para aquela pessoa seria um sopro, um peteleco, estava livre daquilo. Mas para mim está difícil. Se eu tivesse certeza que aquilo era fácil, eu não precisaria de buscar ajuda de alguém, eu mesmo resolveria, não é mesmo? E se eu fui buscar, é porque para mim aquilo é forte e eu não estou conseguindo resolver. A gente tem que ter essa compreensão sempre. E chegamos aqui no nosso quinto ponto, que é muito interessante também. O nosso quinto ponto, ele fala o quê? Nós temos que ser útil no meio social. Davi, mas eu não sei nada. Só de você não dar problema no meio social, você já está sendo útil. Nós todos estamos aqui com uma utilidade. Nós temos que ter uma utilidade. Estamos passando por provas e por expiação, mas nós estamos também trabalhando a nossa melhora. Nós estamos trabalhando desempenhando a nossa tarefa. Então nós temos que ser útil no meio social. O que é ser útil no meio social? O que é isso, Davi? Eu tenho que fazer alguma faculdade, eu tenho que ler a Bíblia não sei quantas vezes, gravar todos os versículos, eu estudar o Evangelho, saber todas as passagens de cor salteado. Não. É bom saber, buscar saber, mas não tem que decorar nada. Você tem que simplesmente ser útil, como assim? Não trazendo problemas na sociedade, sendo solidário com as pessoas, respeitando as pessoas, mesmo que você não concorde com aquela opinião, você dá a sua contra-opinião, mas de forma respeitosa. São pontos de vida, porque a verdade, meus amigos, a verdade pertence ao Evangelho, pertence a Jesus. Todos nós temos pontos de vista. O que nós temos são pontos de vista. A verdade não pertence a nós ainda. Nós estamos em busca da verdade.
Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele sim, ele já compõe esses 3 elementos, contém esses 3 elementos. Agora, eu não. Eu sou o caminho, muitas vezes correto, o caminho muitas vezes torto, a verdade eu quero colocar a minha, e a vida, muitos de nós às vezes não entendem nem o significado e não está interessado em saber da continuidade da vida. Então nós estamos caminhando. Então a verdade não pertence a nós, a verdade pertence a Jesus. Nós temos ponto de vista e eles variam de acordo com o nosso interior. Tem dia que a gente acorda um santo, presteza derramando, jorrando presteza, mas tem dia que a gente acorda que a gente não está afim de fazer nada, a gente está afim de esconder das pessoas para que não tenha que ajudá-lo. Não do modo grosseiramente, mas tem dia que a gente realmente pensa 2, 3 vezes para fazer a caridade, e tem dia que a gente já sai querendo fazer a caridade. O nosso estágio é nossos altos e baixos, tirando alguns irmãos que conseguiu sobressair, ser 100% caridade, nós temos ainda momentos de caridade. Né? Será que se eu tiver R$100 em casa, e aqueles R$100 eu estou guardando para eu almoçar fim de semana com a família, um lanche fim de semana, almoço, se a família for grande, não dá, né? Um lanche fim de semana, eu estou guardando aqueles R$100, uma pessoa bater na minha casa, que diz que não tem nada dentro de casa, será que eu dou pelo menos 50 daqueles 100 para a pessoa comprar alguns produtos básicos para se alimentar? Chico Xavier dava. Chico Xavier fazia isso. Outros irmãos faziam isso. Muitas vezes o Chico nem fazia, porque o Chico dificilmente teria R$100 guardado. O dinheiro dele não sobrava para nada. Mas o que ele tinha ali, ele disponibilizava. Nós já temos essa condição, não? Ih, Davi, então eu vou comprar o... Não, gente. Devagarinho a gente vai trabalhando se nós, a gente vai se desprendendo. Se a gente não conseguir nessa, numa próxima a gente consegue. Nós estamos crescendo. Se aquilo já te incomoda, de você ter aquele dinheiro, mas não ajudou, já está bom, já está te incomodando. E o próximo passo é a gente modificar. Entendeu? E Deus sabe quando a gente está sentindo incomodado. Então a gente sentiu incomodado, mas da próxima vez não vou negar. Nem que seja os R$10 desse dinheiro eu vou dar para a pessoa. Entendeu? Porque isso me fez mal. Eu estou sendo egoísta. E é assim que a gente vai crescendo, devagarinho. Agora, ficar incomodado e deitar, ficar deprimido por isso, não vai resolver a situação. Vai piorar, que eu vou me tornar, às vezes, mais um motivo de preocupação para a família. Então, a gente tem que tornar os nossos encontros em ação. É só isso. Então, vamos lá. O cristão deve ser ativo na sociedade em que se movimenta, o que significa dizer que temos que ser útil no meio que vivemos. Temos que ser útil, gente. Temos que ser útil. Nós temos obrigação. Deus nos deu a vida para que nós possamos ser úteis dentro daquilo que nos cabe, dentro daquilo dos atributos que nós já temos para doar. Não é mesmo? E o que mais que a gente tem aqui? À medida que o Evangelho ilumina interiormente, sentimos necessidade de compartilhar o amor com as demais pessoas. Por que o Chico Xavier compartilhava seu amor com as demais pessoas? Porque Jesus, o Chico, vivia pautado no Evangelho. Vive ainda aqui, vivia aqui na Terra, pautado no Evangelho. Então, ele sentia mais necessidade de compartilhar o amor com as demais pessoas, porque ele buscou esse alimento no Evangelho. Então, à medida que o Evangelho ilumina interiormente, sentimos necessidade de compartilhar o amor com as demais pessoas. Olha que bonito. Então, tem que ser iluminado pelo Evangelho. Eu tenho que... O Espírito, o único alimento que o Espírito gosta é o Evangelho. Necessita o Evangelho. O resto é o corpo que precisa. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, tudo é o corpo que precisa. O Espírito não precisa disso. O Espírito só precisa do Evangelho. O corpo precisa que ele quer se exibir. E o Espírito não se exibe. Davi, mas não é o Espírito que comanda o corpo, certo, mas tem hora que parece que é o corpo que comanda o Espírito. Há de convir. Quando você cultua muito seu corpo ao excesso, parece que é o corpo que está comandando o Espírito. A gente sabe que não é, tá, gente? Mas parece. Porque o valor todo está no corpo. O Espírito a gente vê depois. Esse desejo de ser útil impulsiona-nos a realizar tarefas edificantes na rua em que moramos, no bairro que vivemos,
no meio social em que frequentamos. A todo momento, nós estamos em contato com a pessoa. Então, nós temos que falar alguma coisa de bem. A pessoa está reclamando muito, não só uma reclamação com ela. Fala, realmente, fato, isso existe, mas vai mudar. Nós vamos mudar. Não, mas adianta também não reclama. Minha cidade está isso, está aquilo. Eu falo assim, não, mas vamos fazer alguma coisa para mudar. Vamos mandar escrever para lá, educadamente, pedindo para ver mais a nossa rua que não está sendo varrida. Está tendo vazamento aqui de esgoto. Não, mas a gente quer mandar e xingar a mãe, o pai, sei lá de quem for. E aí não resolve. Vai com firmeza, vai na moral. Então nós somos úteis nesse momento, quando nós aprendemos a fazer isso. Diante de tudo exposto, vemos que a reencarnação, à luz do Espiritismo, é bendita concessão divina, em que nos permite o crescimento intelecto-moral, a fim de que a inteligência guiada pelo amor possa nos conduzir na direção do Pai da vida. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que, diante desse esforço, como ele diz, a reencarnação, bendita concessão divina. Já pensou se Deus não nos desse a oportunidade de refazer, quer dizer, consertar os nossos erros, como a gente muitas vezes faz com nossos irmãos? Ele errou com a gente não permite, não perdoa, não quer ver nem pintado a ouro. Nós não teríamos essa condição de estar aqui trabalhando no nosso interior. Porque você pode ter certeza, a grande maioria de nós já erramos bastante. Erramos ainda, menos agora, mas erramos bastante no passado. Estamos tendo a dádiva da reencarnação para consertar. E a gente ainda acha que o fardo está pesado. Quando chegarmos do outro lado da vida e que a gente vê o nosso histórico, daquilo que foi comprometido nessa encarnação e que muitos de nós às vezes não fez 20%, a gente vai ficar envergonhado. Que a gente pediu, aumenta a nossa conta, pode deixar que eu vou quitar nessa, e volta, chega aqui, começa a entrar na reclamação do mundo, aceita que aquela frase que eu acho horrível, é mais forte do que eu. Gente, mais forte do que nós, abaixo de Deus, só a nossa vontade de querer fazer ou não. Porque quando a gente não tem vontade, a gente não faz. Ninguém coloca em nós essa vontade. Ela tem que nascer em nós. Se um grande amigo, eu adoro ele, me chama para uma obra de caridade, se eu não tiver vontade, eu não faço. Se um grande amigo me chamar para fazer uma bagunça, se eu não tiver aquilo dentro de minha vontade, eu não faço. Então, abaixo de Deus, mais forte que eu, só a minha vontade. E na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta que basta o homem, pode o homem com seu próprio esforço se mudar, tornar melhor? Mais ou menos assim a questão, o sentido é esse. Aí ele fala sim, e com pouca vontade, pouquíssima, o que falta no homem é a vontade. Quão poucos entre nós têm vontade. Então, os Espíritos estão falando, mas Davi não, está lá. Então, falta em nós a vontade. O que nós temos que fazer, então? Nós temos que aproveitar o tempo e as oportunidades, que também são dádivas divinas. Nós temos que aproveitar esse tempo. Aproveitar o tempo é isso. Gente, que a pessoa, nossa, fulano viveu 90 anos e o outro viveu só 20. Mas aqueles que viveu 20, de repente aproveitou muito mais o tempo e a vida do que aquele que viveu 90. Tempo para o mundo espiritual quase que não tem referência. O tempo é para nós e para nós aproveitarmos. Tem pessoas que partem jovem e chegam no mundo espiritual numa condição bem melhor. E tem pessoas que partem com 100 anos e chegam numa condição bem precária no mundo espiritual. Por quê? Não soube aproveitar o tempo. E teve tempo aos montes, não é mesmo? Então, que nós possamos saber aproveitar as oportunidades, aproveitar essa dádiva que é a reencarnação, que Deus permite a todos nós, para podermos nos melhorar, que possamos agradecer sempre, como diz Paulo, em tudo dai graça. Como, Davi? Meu pai morreu, como que eu vou dar graça? Dá graça por você ter tido um pai, que gente, todo mundo tem, certamente, mas não o conhece. Se ele te educou bem, dá graça que você tem boa lembrança daquele ser que te educou. Dá graça que aquele pai te deu uma educação, te deu um lar. E outra, amanhã estaremos junto com eles também, gente. Ninguém fica aqui para sempre. Em tudo, dai graça. Não é só quando a mesa está farta, não. Teve uma dificuldade, você soube superá-la sem murmurar, dai graças. Em tudo, dai graça. Então, meus amigos, agradeço
aí a atenção de todos. Obrigado, uma boa noite para todos. Vamos encerrar o nosso trabalho, agradecendo a oportunidade do pessoal que me convidou para aqui poder explanar aquilo que a gente traz da doutrina espírita. Aqui estamos sempre perfeitos como todos nós, batalhando dia a dia para melhorar o nosso interior, a nossa intelectualidade e a nossa moralidade, batalhando com muita garra, com muita força e acreditando sempre dias melhores virão. Então, para encerrar o nosso trabalho, nós vamos fazer uma prece, como sempre acontece no movimento espírita, não é mesmo? Abrimos o trabalho com a prece, encerramos com a prece e até uma nova oportunidade, se Deus assim nos permitir. Então vamos à nossa prece. Deus, nosso Pai, amado Mestre Jesus, graças te damos, Pai, por mais esse dia, por essa oportunidade que tivemos, que nossas palavras, que são do Teu Evangelho, possa ter atendido o propósito do trabalho, que nós possamos ter alcançado o entendimento e tirado a dúvida de algumas pessoas, assim como também as pessoas nas suas palestras tiram a nossa dúvida. Obrigado, Deus Pai. Fortaleça esse trabalho, fortaleça os irmãos que aqui virão futuramente apresentar o seu trabalho, a sua explanação, para que cada dia mais possamos fazer brilhar a nossa luz, a luz da doutrina espírita. Abençoe a todos, Pai, e ficamos com Deus, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bem, meus amigos, fiquem com Deus, um Feliz Natal para vocês, um ano novo cheio de esperança, cheio de trabalho no bem, que Jesus nos abençoe. Obrigado por tudo. Fiquem em paz.